Oi, gente, passando aqui para resolver com vocês a aula 47, que vem falando sobre o assunto área em triângulos semelhantes. O que a gente tem que ter na cabeça para resolver todos os exercícios é essa parte aqui, ó. A razão entre as áreas de duas figuras é sempre dado por k elevado ao quadrado. Então, primeiro, triplicando os lados de um triângulo, o que acontece com o seu perímetro? Então, vou desenhar dois triângulozinhos aqui. Os dois são semelhantes. Eu vou chamar aqui os lados de x, y, z. E ele fala triplicando a medida dos lados. Então, era x, o triplo de x, 3x. O triplo de y, 3y. O triplo de z, 3z. Então, o que vai acontecer com o perímetro? O que é perímetro? Soma dos lados. Se eu fizer o perímetro desse primeiro triângulo aqui, vai ser x mais y mais z. Esse é o perímetro. Se eu fizer o perímetro do segundo, vai ser 3x mais 3y mais 3z. Se eu ver aqui, eu tenho o fator comum 3, 3 e 3. Então, o que vai sobrar aqui? X mais y mais z. Então, como resposta, se a gente triplica os lados de um triângulo, como esse daqui que eu desenhei, o que vai acontecer com o perímetro? O perímetro era x mais y mais z, ficou 3 que multiplica x mais y mais z. Ou seja, como resposta, o perímetro fica multiplicado por 3. A mesma coisa ele pede para a gente fazer com a área. Então, eu vou desenhar dois triângulos aqui. O primeiro triângulo eu vou chamar aqui de Z e a altura H, triplicando a medida dos lados. Então, vai ser 3Z e 3H. Se eu fizer a área do primeiro triângulo, é base vezes altura dividido por 2. Então, vai ser Z vezes H dividido por 2. Se eu fizer a área do segundo, base vezes altura dividido por 2. Então, vai ser 3 vezes 3, 9. ZH dividido por 2. Gente, mas ZH sobre 2 não é a área do triângulo anterior? Então, o que acontece com a área do novo triângulo? É 9 vezes a área do primeiro triângulo, chamando aqui a área do triângulo 2 e a área do triângulo 1. Então, se eu for olhar aqui, ó, o que acontece com a área do novo triângulo? Ele é multiplicado por 9. Então, a resposta do exercício 1, o perímetro é multiplicado por 3, justificado aqui. E a letra B, a área é multiplicado por 9, também justificado aqui. Agora, o exercício 2, ele pede pra gente o seguinte: um triângulo retângulo, tá ele desenhado aqui, de catetos 3 e 4, foi ampliado, de forma que a sua área passou a ser de 9 centímetros quadrados. Então, tá aqui, ele vai ser ampliado e a nova área vai ser de 9. Aí ele pede, qual é a medida da hipotenusa após a ampliação? Hipotenusa é essa medida aqui, eu vou chamar de y, só que primeiro eu vou trabalhar com esse triângulo aqui. Eu tenho aqui um triângulo dourado. Se os catetos são 3 e 4, a hipotenusa só pode ser o 5. Isso a gente já trabalhou bastante em sala de aula. Então, para a gente resolver a área do triângulo dado, base vezes altura dividido por 2. Então, 4 vezes 3 dividido por 2. Área é igual a 12 sobre 2. Área é igual a 6 centímetros quadrados. Agora, a gente precisa relacionar essa área com o novo valor da área que a questão deu pra gente, que é de 9. Então, como que a gente vai fazer isso? Hipotenusa desse triângulo está para a hipotenusa desse triângulo menor. Então, y está para 5.
assim como a área do maior, que é o 9, está para a área do menor, que é o 6. Então, de novo, hipotenusa está para a hipotenusa, a área está para a área, porém, a gente precisa lembrar sempre que a razão entre as áreas é sempre k ao quadrado. Então, aqui representa a área, aqui vai ser elevado ao quadrado. A é igual a k elevado ao quadrado. Resolvendo, y ao quadrado sobre 25 é igual a 9 sobre 6, fazendo a multiplicação cruzada aqui, eu vou ter 6y ao quadrado igual 9 vezes 25, 225. Então, y ao quadrado é igual a 225 sobre 6. Não dá para simplificar, a gente vai dividir por 3 em cima e embaixo. Y ao quadrado, então, vai ser igual a 75 sobre 2. Extraio a raiz, que não é exato, né? Então, o que eu vou fazer com 75? Eu vou fatorar. Fatorando a raiz quadrada de 75, eu vou chegar no 5 raiz de 3. E embaixo, eu vou ter a raiz de 2. Fazendo a racionalização aqui, eu vou ter y é igual a 5 raiz de 6 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Raiz de 4, que é 2. Então, y é igual a 5 raiz de 6 sobre 2 centímetro. Essa é a resposta que ele pede pra gente, que é a medida da nova hipotenusa. Então, a nova hipotenusa do triângulo mede 5 raiz de 6 sobre 2. O exercício 3. Um agricultor tem um sítio na forma de um triângulo conforme indicado no mapa da região mostrado a seguir. Tá aqui. Ele pretende fazer uma cerca dentro do sítio, paralela a um dos seus lados, de forma a obter um cercado triangular, onde irá criar gado. Então, aqui, esse triângulo é onde ele quer fazer o cercado para criar gado. Então, a gente vai chamar aqui na figura A, aqui B, aqui de C, aqui D e aqui E. Então, a gente vai trabalhar com semelhança, que o triângulo ABE e o triângulo ACD são semelhantes. Então, o que eu tenho aqui? O AB está para o AC. Então, AB está para AC, que é a única medida que a gente tem. Então, a gente tem que o AB mede 1,5. E a gente tem que o AC, que é a soma dos dois valores, mede 2,6. Bom, para melhorar essa escrita, a gente vai multiplicar por 10, que vai dar 15 sobre 26. O que a questão pede pra gente? Percentual da área do sítio que será destinado para isso. Razão entre áreas, a gente viu aqui, que é sempre elevadas ao quadrado. Então, como que a gente vai fazer isso? Elevar ao quadrado. 15 vezes 15, 225. 26 vezes 26, 676. Então, esse é o percentual que ele pede pra gente da área destinado ao pasto, do gado, que a questão tá pedindo pra gente. Só que ele pede percentual. Então, a gente vai ter que multiplicar isso daqui por 100 para dar o resultado em porcentagem. Fazendo os cálculos, vai ser aproximadamente 33%. Fizer esse dividido por esse e o resultado multiplicar por 100. Agora, a letra B. Fala pra gente, se a área restante for de 30 alqueires, qual é a área do sítio em metros quadrados? Sabendo que um alqueire é igual a 24.600 metros quadrados. A gente vai chamar de X a área total do sítio. Então, o que a gente vai fazer aqui? Um inteiro, que seria a área total do terreno, 100%, menos
A área destinada ao pasto, que é 225 sobre 676 de x, vai ser igual a 30 alqueires. Só que 30 alqueires é igual a 24.600 metros quadrados. Fazendo a resolução aqui, obrigatoriamente eu tenho que fazer MMC desse lado, então vai ser 676 dividido por 1, 676, então vai ser 676 menos 225 igual 30 vezes 24.600 dá 738.000. Fazendo a subtração aqui, vai ser 451 sobre 676x é igual a 738.000. Resolvendo essa equação, eu vou passar esse 676 para lá, multiplicando. Então, vai ser 451x igual esse vezes esse. Vai dar um número grandão, vai dar aproximadamente 888.000. Então, x vai ser igual a esse número grandão aqui, dividido por 451. Então, o resultado vai ser esse daqui. É tudo valor aproximado, porque não é um resultado exato. Então, como resultado, a gente tem aí 1.106.181,81 metros quadrados. Essa é a área total do sítio. No exercício 4, na figura, a área do triângulo PTQ é 100. Então, vou desenhar o triângulozinho aqui, PTQ. Eu tenho a medida 20 e tenho a área do triângulo que ele deu pra gente, que vale 100. Então, resolvendo a área do triângulo, é base vezes altura, dividido por 2. A área aqui eu tenho. Então, a área vai ser base, que é 20, vezes altura, eu não tenho, vou deixar H mesmo, sobre 2. Porém, o valor da área a gente tem. A área vale 100. Então, 100 é igual a 20 vezes H dividido por 2. Resolvendo 2 vezes 100, 200 é igual a 20H. Então, vai ser 200 dividido por 20 é o H. Então, H é igual a 10. Ou seja, a altura desse meu triângulo PT, que mede 10. Vou colocar aqui na figura. Bom, eu tenho, então, uma semelhança de triângulo. Eu tenho o PTQ, que eu vou desenhar ele aqui, PTQ. E tenho também o triângulozinho menor, que é o triângulo TMN. As medidas que eu tenho aqui é 20, aqui a altura é 10, e do menorzinho eu tenho aqui que é o 12. Bom, fazendo semelhança de triângulos aqui, eu vou ter 10, que é a altura do triângulo maior. Vou chamar a altura do menor aqui de x. Está para x, assim como o meu 20, que é a base do triângulo maior, está para o 12, que é a base do triângulo menor. Resolvendo, fazendo a multiplicação cruzada, 20x é igual a 120, então x é igual a 6. Achei aqui a altura do triângulo menor, que é 6. Para fechar, ele pede para a gente a área do trapézio. A área do trapézio, base maior mais base menor, vezes altura dividido por 2. Então, a área vai ser igual. Base maior, que é o 20, mais base menor, que é o 12, vezes a altura. A altura eu somo aqui, o 10 e o 6, que é o 16, dividido por 2.
Então, a área vai ser igual a 32 vezes 16, dividido por 2. A área é igual a 32 vezes 16, 512, dividido por 2, 256. Não tem unidade, acabou aqui. A resposta é a letra B. Bom, feitos os exercícios da página 91, qualquer dúvida é só postar na página.